Boa noite, estamos aqui no canal Energia Feminina. Trouxe meu amigo Raí hoje, Oi. que aceitou compartilhar conosco uma experiência dele de superação, de autoconhecimento. E aí, Raí, o que você tem para nos contar? Bom, eu quero estar aqui um momento aqui. Primeiro, agradeço a você por estar aqui. E o segundo, contar uma coisa sobre superação para mim. Eu acho que eu posso citar a questão da perda do meu pai e da minha mãe. Para mim foi uma das maiores superações. Para mim ainda é uma superação. Eu tenho 23 anos, então tenho vários irmãos. Eu tenho 8 de pai e 5 de mãe. Então tenho um total de 13 irmãos. Nossa. Só que assim, não convivo com todo mundo. Eu tenho mais contato com a família materna, porque é com a qual que eu convivi. De parte de pai, tenho contato com 3 ou 4 no máximo, que são os mais velhos. A questão de superação que eu posso falar é a questão da perda do meu pai e da minha mãe. Meu pai, ele veio a falecer em 2015 com infarto fulminante aos 44 anos, aproximadamente, 43, 44 por aí. E pra mim foi um baque porque, vamos lá, eu não convivia com ele, mas eu conhecia de contato, aquelas coisas todas, mas não tinha aquele apego de filho. Eu não tinha uma referência paterna. Então pra mim foi uma situação muito complicada. Por quê? Porque é como se eu nunca mais fosse vê-lo ali, ter aquela relação de pai e filho. Realmente eu nunca tive, mas eu sempre pensava assim, gente, eu vou crescer, eu vou tá ali fazendo formatura, essas coisas do tipo, porque todo mundo sonha, sabe? De você estar ali, seus pais, tudo com você, e ele não estava assim presente. Então, em 2015, eu estava, acho que num estágio de trabalho, eu não lembro, e eu recebi a notícia da avó dos meus irmãos, de pai, ó, Raí, tem notícia ruim para dar para você. Ah, o que foi? Seu pai passou mal. Ah, já sei, ele bebeu muito e passou mal. Não, ele passou mal. Ok, levaram, socorreram? Deram esporro? Então, mais ou menos. Tá, o que foi dessa vez? Ele faleceu. Ok, tudo bem, tá, e aí? Tá, mas você... E a avó dos meus irmãos chorando muito, e eu assim... Tá, ok, e aí? Depois fui ao enterro, fui o único filho que foi ao enterro, ajudei, a minha avó estava lá, minha avó paterna, que ainda está viva, a minha mãe também foi na época. Aí 2 anos depois veio minha mãe. Mas a minha mãe foi uma coisa bem mais aceitável porque eu acompanhei todo o processo. Do meu pai não, meu pai foi uma coisa muito rápida. Da minha mãe não, minha mãe ela foi fazer cirurgia na cervical porque ela sofreu de hernia de disco, desenvolveu uma traqueite no hospital, depois foi um trombolismo, pneumonia, depois sepsemia, e foi indo ao longo de 9 meses se estendendo, e ela veio a falecer em agosto do ano passado. E aí depois, quando eu parei para ver de todas essas perdas, eu falo que até é uma coisa também de superação, que a faculdade, estudo na UERJ, a UERJ foi um lugar onde que eu passei meus lados positivos, meus sofrimentos, mas também minhas alegrias. Porque eu passei para lá, e nesse processo de 4 anos que eu estou lá estudando, foi onde eu passei as maiores perdas da minha vida. E as pessoas perguntam também para mim, como é que você consegue lidar com essas perdas? Ponto 1. Minha mãe me ensinou muito da situação de não ficar, como poderia dizer, a gente não ficar reclamando da vida. Minha vida nunca foi fácil, minha família é muito humilde, é de comunidade. Hoje em dia eu não moro mais em comunidade, mas porque eu estou correndo atrás de não voltar. Mas a família toda é de origem pobre mesmo. E aí, nesse meio todo, minha mãe sempre dizia, você não vai ficar sofrendo, você não vai chorar por nada. Mas mãe, como a gente está nessa condição e tudo mais, tudo bem. Levanta a cabeça, dá a volta por cima e ponto. Número 2. Minha mãe sempre dizia assim, se eu morrer, não quero que ninguém chore. Mas por que, mãe? Não quero que ninguém chore, sabe por quê? Porque eu criei filhos fortes, criei filhos para passar por toda a situação justamente cabeça erguida. E aí quando eu falo com essas pessoas, as pessoas falam assim, mas sua mãe era muito dura, seca. Não, ela tá me ensinando pra vida. E o bacana também da minha mãe é que assim, ela sempre foi, por eu ser um dos mais velhos, minha mãe sempre foi comigo foi sempre a mais dura. Mas por que sempre a mais dura? Porque eu era homem, eu sou homem. Então geralmente tem questão do machismo. E minha mãe é filha mais velha da minha avó, era a irmã mais velha. Então ela sustentou a família, aquela coisa toda. Então ela não queria que eu fosse um cara machista, um cara que dependesse da mulher para poder me virar. Então desde pequeno minha mãe ensinou, com 6 anos de idade minha mãe começou a me ensinar a cortar legumes com cortador. Isso é ótimo. Então isso desde pequeno eu sempre fui me virando. Então a questão de superação também é a questão de que minha mãe também me ensinou a ausência também, porque minha mãe nunca era presente. Minha mãe era sempre ausente. Por quê? Minha mãe trabalhava muito.
Então teve filho cedo, então isso também me ajudava também a focar assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? E eu sentia muita ausência dela. A minha avó supriu uma questão do, como poderia dizer, ela supriu a questão do carinho. Sim, Minha avó, do afetivo. do afetivo. Minha mãe, ela supria com a questão da necessidade de comer, se vestir e ir ao hospital. Entendi. Então, assim, isso me ajudou também a lidar com a ausência. Então, me ensinou também a ser um pouco mais, vamos dizer, duro. Independente. Independente, exatamente. Essa é a palavra correta. Então, nesse meio todo, minha mãe me ensinou muito nesse aspecto, de poder ver a vida de uma forma não como não sofrimento, mas você encarar com ela de cabeça erguida. E outra coisa também que me faz também motivar é uma situação também racial. Minha família toda é negra. Então, além de ser negro, também tem uns preconceitos que eu já passei, passo durante o meu dia a dia, é natural, isso daí, infelizmente, acontece, não é uma coisa que é inerente a mim, até mesmo as mulheres também passam por isso. Então, também, já passei por a situação também de racismo, e também eu sempre pensei assim, gente, ok, passei, o que eu vou fazer? Então, sempre pensava, até hoje eu penso, eu não vou agredir aquela pessoa que me ofendeu, mas vou aprender com a ofensa dela de me tornar uma pessoa melhor. Então, hoje em dia sou muito razão. Por que aquela pessoa me atingiu? Por que ela me afetou? E aí eu pego pra mim, e toda vez quando eu vou dormir, sempre faço essa reflexão. O que eu fiz hoje? Hoje eu estudei, hoje fui à faculdade, hoje eu trabalhei, hoje visitei minha família, tá. O que de bom eu consegui arrecadar com isso? Foi o afeto, foi a troca de experiência. Tá, e as coisas ruins? Me estressei, me aborreci no trabalho, me aborreci na faculdade, não rendi. Ok, então o que eu posso fazer amanhã? Amanhã então eu vou ser mais paciente, vou ser mais caridoso, a humildade, tudo isso eu vou trabalhando. Gente, não é difícil não, quer dizer, não é fácil, mas também difícil também não é. Mas a gente vai trabalhando nesse meio. Sim. Então eu vou vendo, analisando todos os meus os caminhares que eu faço do dia a dia, e vou tirando bom proveito disso. E você achou que essa experiência que você passou, né, essa educação que a sua mãe te passou, a perda do seu pai também, a perda da sua mãe, a educação também dada pela sua avó, você achou que tudo isso te fortaleceu nesse caminho que você é hoje, né? Essa pessoa que você se tornou, né? Digamos que eles foram minha mãe e meu pai pela ausência, minha mãe pela também ausência física, mas material, minha mãe, na medida do possível, que estava ajudando. Minha avó pela parte afetiva, foram meus iniciadores da vida. E eu fui aprendendo a lidar com outras coisas, foi na prática. Então, hoje em dia eu tenho vários amigos que eu chamo de pai postiço, mãe postiça, tio, tia, avô, avó. Eles foram grandes professores meus. Hoje em dia tenho muitos amigos que têm um dobro às vezes da minha idade. Eu tenho 23, mas tenho amigos que têm 40, 45, 50 anos, que eu sento, e eles foram pessoas que me ajudaram. Primeiro, minha família me ensinou a dar meus primeiros passos. Me ensinou que a vida não é fácil. Mas as pessoas em si, elas não são pessoas boas no sentido que, se elas puderem puxar seu tapete, se elas puderem querer tirar vantagem de você, elas vão tirar. Mas também, e as pessoas de fora que eu fui aprendendo na prática, me mostrou o oposto. Mostrou que sim, tem esse tipo de pessoas, mas também tem pessoas que não podem te ajudar. Então minha avó me ensinou muito a questão de olhar ao outro e fazer aquilo que os outros não fazem por você. Minha mãe me ensinou que a partir do trabalho que ele engrandece o homem. Meu pai mostrou pra mim que a ausência em si, ela se faz necessária. Porque pela ausência você pode aprender muito a se motivar e crescer. Então você aprende na dor, mas também no amor. E assim, que habilidades ou dificuldades você gostaria de mudar em você? Se você pudesse então, analisando assim, as qualidades que eu tenho, qual é a qualidade que eu preciso melhorar muito? Nesse meio todo dia eu sei de estar sempre superando esses desafios que pra mim ainda tá sendo uma coisa que, vou dizer pra você, gente, não é fácil. Mas eu não posso também focar o tempo todo na perda. Tem que focar o quê? O que eles me ensinaram. Então, o que eu vou, assim, eu preciso melhorar a questão um pouco da ansiedade. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. E o segundo também, eu trabalhar um pouco a questão da vaidade. Por que a vaidade? Porque, primeiro, eu fui aprendendo as coisas
não com a minha família. Então hoje em dia eu toco violão, eu canto, eu atuo como teatro, eu sou regente de coral. Até a palavra eu sou, às vezes também soa como se eu estivesse querendo me promover e não é bem assim. Então eu tô aprendendo eu estou regente, eu estou naquele lugar e tudo mais. Então é difícil, você não tem noção como é difícil. Mas sabe aquele déjà vu, que sei lá, que você para naquele momento, que parece que passa um filme na tua cabeça, mas é 10 segundos, mas parece um filme na tua cabeça, parece que tá passando uma eternidade. É isso, eu tô conversando com você, mas tá passando várias coisas na minha cabeça ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar. Então antes de falar, opa, vem aqui. E uma coisa que eu quero sempre cultivar, que eu cultivo bastante, que eu gosto de passar para as pessoas, é fazer uma autoanálise. Pessoal mesmo, como eu falei agora no início. O que eu fiz durante o dia? Será que o que eu fiz foi proveitoso para mim? Foi proveitoso por outro? Porque acho que o pior lado da pessoa em si, eu acho que, não digo o pior, mas é o que deixa as pessoas muito fragilizadas, é o fato da questão da expectativa. Quando você espera muito algo, quando você está disposto a melhorar, e uma coisa também, melhorar. A palavra melhorar, ela soa bem mais adepta do que você vai lá mudar. A mudança... mudar já é uma coisa mais forte. Mais forte. Mudar, né? Então, a questão que eu falo todo com os amigos meus. Eu quero mudar. Eu falo assim, não fala isso não. Porque a frustração é maior, porque você cria uma expectativa. Então, não cria essa expectativa. Mas como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que é ansiosa como eu também sou? Como é que eu vou trabalhar? Então, a questão do melhoramento. Porque o melhoramento, você falhou hoje, mas eu estou melhorando. Estou no processo de melhoramento. Então, hoje eu estou forte. Mas fraquejo hoje. Sei. Mas eu vou melhorando. Agora, quando você fala que vai mudar, quando você falha, você se culpa, se frustra, se subjuga, e aí você vai criando mecanismos tóxicos para você mesmo. E uma dica que eu dou para todo mundo: antes de você julgar alguém, antes de você começar a se julgar, primeiro olha para dentro de você. Então ela acaba vendo muito o lado do outro, acaba muito ligada ao que está ao redor, mas não liga um pouco para você. Ela não dá uma pausa para ela mesma. E aí acaba vindo a frustração. A pessoa às vezes não acaba não indo. E aí tem amigos meus que falam assim: Raí, como é que você consegue lidar com a perda do seu pai, com a perda da sua mãe? Hoje eu moro sozinho, como é que você consegue morar sozinho, se sustentar? Como é que tu consegue tudo isso? Você é regente coral, você faz teatro, trabalho social, você faz um monte de coisa. Como é que você consegue dar conta disso? Eu falo assim, então, primeiro ponto eu coloco assim: eu preciso disso? Aí alguns falam assim, mas tô cansado. Cansaço bate, mas eu preciso disso. Quando eu paro para tocar um violão, quando eu paro para poder aconselhar um amigo, quando eu paro para ver minha vida, eu estou dando tempo para mim. Ponto 2. Será que realmente eu preciso, mas realmente eu estou disposto? Se eu quero, mas não estou disposto, não vou a lugar nenhum. Mas se eu estou disposto, vá. Vai bater aquela preguiça de você não querer fazer. É natural, no início sempre é difícil. Mas depois isso passa. E o terceiro ponto é a fé. A fé é inerente à questão de religião. Acho que a fé é uma força interior. Para quem, até mesmo quem não acredita em religião e tudo mais, a pessoa não chama de fé, fala que é uma força interior própria. Que não deixa de ser. É aquilo como você coloca na tua cabeça, que você quer, acontece. A vontade. É a vontade. É a força de vontade. Essa é a palavra, a força de vontade. Então são coisas que realmente eu vou puxando para mim, os meus defeitos como a ansiedade. A ansiedade deixa de ser um problema que eu quero trabalhar. A vaidade, um pouco do orgulho, que sou uma pessoa um pouco rancorosa. Mas isso eu vou trabalhando isso aos poucos. E o que eu quero sempre compartilhar são isso. É autoanálise mesmo. Porque para eu buscar felicidade, para eu buscar até mesmo a riqueza, ou buscar qualquer outra coisa, eu preciso me olhar. Bem com você mesmo. Exatamente. Então, às vezes é difícil estar de bem comigo. Muito. Porque eu me julgo muito. Ah, nossa, gente, vocês não têm noção como é difícil. Mas eu paro assim e deixo um pouco a emoção de lado e foco na razão. Será que eu estou realmente disposto a me melhorar? Ah, tô sim. Então tá certo, vamos embora. Vai doer? Vai. A família vai brigar com você? Vai. Os amigos vão julgar você? Vão. Mas como a frase de Gandhi diz: primeiro eles riem de você, depois te ignoram, depois tentam te combater. E no final de tudo você sai ganhando. E é verdade. Então tudo isso é um processo. E o que você faz quando tá triste, assim, para você se sentir melhor? Você tem alguma técnica, alguma estratégia que você usa? Até antes da gravação e tudo mais, nós até falando sobre um pouco isso, a gente batendo aqui um pouco, eu dificilmente fico triste, muito difícil.
Porque eu tô fazendo tantas coisas, é como se eu estivesse... É um automático, mas não estando. Tá. Como assim no automático e não estando? É porque eu estou ali, eu sei o que estou fazendo, mas como já é um costume, já é um hábito, já é uma rotina, então eu acabo não notando algumas nuances das coisas. Quando eu paro de ver que isso é bem difícil, vem a tristeza. Aí vem a tristeza do cansaço, que aí vem misturado com cansaço e de vontade de chorar. O que eu faço? Pego o violão, começo a ver algumas letras, começo a escrever. Começo a compor, mas só que eu tenho um péssimo hábito. Eu não divulgo o que eu componho. Esse que é o problema, tem que divulgar. Eu não divulgo, aí às vezes chamo com os amigos. Tem até dois amigos que posso até citar aqui, que é o Elias Lima e a Jéssica Assis, que são dois amigos meus que geralmente a gente compõe muito juntos. E aí eu falo assim, Jéssica, eu falo assim, Elias, olha só, eu fiz isso aqui, ou às vezes vamos compor alguma coisa? A gente senta, é bizarro, a gente senta e sai as coisas. E, às vezes a Jéssica tá com o violão, eu tô com a letra aqui na cabeça, eu vou cantarolando, ela vai fazendo os acordes, às vezes é o oposto. Sintonia, né? É a vibe. É a vibe. É a vibe. A sintonia vibe, linguagem de jovem aqui. Então assim, vem, bate e é isso. E é isso. Vou indo e eu pego o violão, às vezes eu agora tô com um saxofone em casa. Começando também a arranhar um pouco o saxofone. Eu também tenho agora um teclado em casa. Esse menino é bombril. Então eu tenho um teclado em casa também que eu já tô tocando, toco um pouco, então em casa eu vou compondo, eu vou tocando algumas coisinhas, então a música em si me ajuda E muito. tem alguma música específica que te ajudou nesse processo? Sim, tem uma música que o nome dela é Viajante do Universo, que eu conheci ela, foi no estudo do ESD lá. O ESD, que é um estudo lá da religião que eu frequento, que eu sou praticante. E aí uma pessoa usou para um estudo essa música. Isso foi bem antes de acontecer todo esse processo da perda do meu pai, da minha mãe. E aí eu peguei e comecei a ouvir sempre essa música. Toda vez que eu ficava triste, eu ia às vezes pra praia. Eu tenho esse hábito doido, maluco, de ir pra praia à noite. Eu não levo nada, nem celular, eu vou pra praia, fico lá sentado na beira da praia, às vezes no calçadão. Ah, eu também adoro. Mas à noite, às vezes 10 horas, 11 horas da noite. Eu vou de dia, né? Faço isso, senão eu vou pra algum lugar que tenha uma praça e começo a ouvir essa música, ou senão cantarolo e fico ali. Cai as lágrimas de alívio, mas eu sempre penso nessa música. Então, quando meu pai faleceu, eu pensei nessa música durante o enterro, eu pensei nessa música da minha mãe também, entre outras coisas. Então, essa música é o que me faz ter essa calma, porque ela me liga a alguma coisa além do que eu estou aqui. Eu acredito que nada é por acaso, tudo tem um porquê. Não, nada por acaso. Nada é por acaso, tudo tem porquê. E assim, emendando no nada por acaso, você tem algum sonho assim? Qual o seu maior sonho? Quando eu era pequeno, meu sonho era ser motorista de ônibus, mas hoje em dia não. Meu sonho é justamente, atualmente, para ser sincero, é que eu consiga realizar os meus sonhos. Que sonhos seriam esses? Meu sonho é realizar meus sonhos. Como assim? Eu estar no meu canto, eu estar fazendo meus trabalhos sociais, que é uma coisa que eu jamais poderia imaginar, e também ser feliz no âmbito profissional e ter minha família. Então, minha família, assim, eu, minha esposa, ou se eu tiver esposa, só meus filhos, e por aí vai. É que eu penso com meus sonhos atualmente. E você aceita então cantar para os espectadores do canal essa música, Viajante do Universo? Aceito, tô com vergonha, tá bom, gente? Só pra avisar que eu canto muito mal mesmo. Então assim, perdão se tiver algumas desafinos e tudo mais. Ai, meu Deus. Vamos lá. Uma borboleta dentro minha janela, mostrando que lá fora vida azul e bela, o azul do infinito, o céu sem escuridão, um brilho no olhar, conquista um coração. Vou
latear na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Deixe defumar. É uma flor, a máscara do seu jardim, onde uma ave rara tocou-me com muito amor. A planta da vida é cara. Sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Somos filhos do sol. Felicidade é pra quem se entrega, a amizade é o amor, evolução. Adorei cantar com você, meu amigo. Perdão pelo desafio, tá bom? Que isso, que ninguém é artista, não. Obrigada pela sua entrevista, adorei. Obrigadão. Amigão. Então, beijo, até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.